Fazer sexo ao sábado é pecado ou não é pecado? Vamos estudar o que é que a palavra do Senhor nos fala sobre isso, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Para você que está chegando agora e o tema impactou você e você veio até aqui, nós queremos falar sobre se pode fazer sexo no sábado ou não. Mas antes de você entender essa parte aí, eu quero dizer para você que para nós e biblicamente o sábado é um dia totalmente diferente dos outros dias. Pois olha o que é que a palavra do Senhor nos ensina aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante. Olha só o que é que diz aqui. Lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços, as tuas obras. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, o sábado. Veja, contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, o sábado, consagrado a Yahvé, o teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Portanto, em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, o sábado, e o separei para ser um dia santo. Veja, para você que está chegando agora aqui nesse estudo, se pode sexo no sábado ou não pode no sábado, eu quero dizer para você que o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus, é um dia onde nós devemos guardar e honrar ao Senhor de maneira mais íntima nesse dia. Todos os dias na semana nós devemos buscar a Deus como prioridade, em primeiro lugar em nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas no sábado, Deus, além de ter a prioridade que já tem nos 6 dias, no domingo à sexta, no sábado Deus não tem só a prioridade, mas tem também a exclusividade. É um dia onde nós devemos estar exclusivamente com o Senhor. Você viu aqui na leitura do 4º mandamento que eu li para você da lei de Deus, que nós devemos guardar esse dia e não fazer nenhuma obra. Ou seja, devemos apenas cuidar dos idosos de maneira mais visitá-los com mais frequência. Esse dia é separado para adoração ao Senhor e cuidar do nosso próximo. E então eu queria falar para você, e para você que é adventista, nesse dia, no sábado, pode ter relações sexuais ou não? Alguns adventistas acreditam que não é pecado nenhum você ter relação sexual no sábado. Até alguns pastores dizem, o sexo é abençoado e o sábado é um dia abençoado, então pode. Será que pode mesmo? Será que a Bíblia não tem nenhuma referência que nos leva a entender que não podemos ou podemos fazer sexo no sábado, no dia do Senhor? Queridos, eu queria, antes de entrar nesse texto aí, dizer para vocês que na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos vários e vários versículos mostrando que hoje o sábado continua sendo o dia do Senhor. E isso é um tema para um outro estudo. Hoje eu quero falar com vocês se pode ou não fazer sexo no sábado. Veja aqui no mandamento que eu li para você, aqui diz que o dia de sábado, aqui diz assim: por isso Deus abençoou, o Senhor abençoou, santificou e separou esse dia. Esse dia é um dia santo, abençoou, santificou e descansou. Então, o sábado é um dia totalmente diferente dos outros, pois é o dia do Senhor abençoado, santificado e separado para que nós estejamos intimamente ligados com o Senhor. Então, veja só, para você entender melhor, o sábado ele é um dia onde a gente deve orar mais, estudar mais a Bíblia, se dedicar com mais intensidade às coisas espirituais. É um dia onde a gente deveria fazer o jejum semanal todos os sábados, estar ali ligado em jejum com o Senhor, porque se trabalhamos durante as semanas, deveríamos separar esse dia, assim como Deus separou para santificação e para ser um dia abençoado, nós também devemos separar esse dia para um jejum semanal.
E no jejum semanal a gente abster-se de alimentos, de água e também do ato sexual, queridos. Ou você jejuma tendo relação sexual? Somente uma mente carnal para entender isso. Então eu queria ler com vocês alguns textos, só lembrando que certa vez eu tive um debate no Instagram com um Instagram chamado Laço e Soma, onde a mulher disse, ela afirmou que o homem foi criado no 6º dia e que no 7º dia o homem e a mulher teve a sua noite de núpcias, né? Teve a relação sexual. E eu perguntei aonde tinha isso na Bíblia. Eu sei que Deus criou o homem no 6º dia, Deus criou o homem e a mulher no 6º dia, e no 7º dia a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou esse dia, como nós vimos aqui, e que esse dia é o dia para a gente adorar a Deus com mais intensidade. Só que ela disse que nesse dia o homem teve relação sexual com a sua esposa. E eu pesquisei na Bíblia e no espírito de profecia e não achei isso. E disse para ela que mostraria o oposto nas escrituras sagradas. Aí ela disse, você não venha com filosofias não, ou seja, Laço e Soma. Quer dizer que eu mostrar na Bíblia que o sábado é um dia onde a gente deve orar mais e abster-se do ato sexual. Eu mostrando na Bíblia é filosofia. E dizer que o homem teve sexo no sábado com a sua esposa, Eva e Adão tiveram sexo no sábado, não é filosofia, porque isso não está nem na Bíblia. Isso já parte de até uma heresia. Ela quis ter um raciocínio lógico, só que infelizmente teve um raciocínio carnal. Porque o sábado é um dia onde todas as criaturas dos mundos não caídos se reuniam para adorar a Deus. E Adão e Eva também se reuniram, eu acredito plenamente nisso, que eles se reuniram para adorar a Deus e também em agradecimento pela criação da terra que Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Esse é um raciocínio espiritual. Um raciocínio carnal diz que Deus criou o homem no 6º dia e que no 7º dia o homem e a mulher fizeram relações sexuais, tiveram relações sexuais. Já um pensamento espiritual acredita que Deus criou o homem no 6º dia e que no 7º eles estavam adorando a Deus e celebrando e festejando o ato da criação da terra em 6 dias. E também porque o mandamento, a lei de Deus já era eterna e lá no céu também existe, no santuário de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, que você encontra lá em Apocalipse 11, 19. Então vamos para a Bíblia e deixar de muito arrudeio, né? Para que o vídeo não fique tão longo. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo falando que para a gente se dedicar à oração devemos abster-se do ato sexual. Olha o que é que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Ele diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Veja, Paulo está falando aqui para o casal não se recusar um ao outro sexualmente, a não ser que seja para se dedicar à oração e que não seja por longos dias para que o inimigo não nos tente pela fraqueza da nossa carne, por falta de domínio próprio. Então Paulo diz assim, para você se santificar através da oração, você é preciso se abster-se do sexo. Ele diz aqui claramente, não se recuse um ao outro sexualmente, a não ser que seja para se dedicar à oração, santificação. E o sábado é um dia santificado, é um dia para eu me santificar mais, para eu orar mais. Sendo assim, eu tenho que abster-se do sexo, do ato sexual. Isso é claro, isso é claro. Então, queridos, se para oração, seja lá durante a semana, para eu me santificar através da oração, eu tenho que me abster-se do sexo, quanto mais ao sábado, que é o dia do Senhor. Nós temos 6 dias para fazer todas as coisas, inclusive o ato sexual com as nossas esposas, as esposas com seus maridos. Tem 6 dias para manter relações sexuais e que não seja também de maneira abusiva, pois sendo assim, nós caímos num pecado também de falta de domínio próprio. Aqui no livro Conduta Sexual de Ellen White, no capítulo 14,
na página 81, ela fala sobre o excesso sexual dentro do casamento. Tem homens, mesmo sendo adventistas, que têm uma falta de controle no ato sexual e que é comparado a animais. Aqui no livro diz, desejos compulsivos, não respeitam nem o descanso da mulher no período menstrual. Tem homens que infelizmente são depravados e o sexo é desenfreado. Então, cuidado, você que defende que o ato sexual pode ser realizado no sábado, talvez você esteja já com a sua mente desenfreada, porque se Deus lhe deu 6 dias para você estar com a sua esposa e você poder dentro dessa semana ter relação sexual e você ainda querer usar o dia do Senhor para ter relação sexual com a sua esposa, talvez você já esteja com algo impossível, já esteja entrando no excesso sexual dentro do seu casamento e se comportando não como um servo de Deus com temperança e domínio próprio, mas como um animal com desejos desenfreados, assim como os antediluvianos e assim como os sodomitas, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. Muito cuidado. Para se dedicar à oração, devemos se abster-se por algum tempo, por até dias, do ato sexual, mas que não seja prolongado. Se para oração e santificação eu devo me abster-se do sexo, quanto mais para honrar o dia do Senhor, para honrar o Senhor no santo dia dele. Sábado é um dia de santificação. Para eu me santificar através da oração, devo me abster-se do sexo. Então o sábado é um dia onde eu devo me abster-se do sexo, pois Deus me deu 6 dias para eu fazer toda a minha obra. Mas aí existe aqueles carnaizinhos que diz assim, mas se o homem é caminhoneiro e ele trabalha 6 dias na semana e a folga dele é justamente no pôr do sol da sexta e ele volta a trabalhar no pôr do sol do sábado. Queridos, eu quero dizer para você, isso infelizmente é uma tese para defender algo errado. Porque, primeiro, se o homem trabalha de segunda a sexta, de domingo a sexta, e ele só folga no pôr do sol da sexta para aguardar o sábado e volta a trabalhar no pôr do sol do sábado, querido, ele já está deixando a mulher dele vulnerável aos ardis de Satanás. Pois Paulo diz aqui, para não se recusar um ao outro, exceto por mútuo consentimento e que seja por um período curto, para se dedicarem à oração. Depois disso, unam-se de novo. Então, se o rapaz trabalha durante a semana e deixa a mulher a semana toda vulnerável ao ataque de Satanás, ele já está pecando contra Deus só pelo fato dele estar fazendo isso. O que adianta trabalhar e deixar o lar vulnerável? Nós devemos trabalhar junto com as nossas esposas. Paulo aconselha que até os evangelistas, os pregadores da palavra, ao viajarem para pregar o evangelho, devem levar suas esposas. Quantos e quantos casos de mulheres que já cederam à tentação do diabo porque os esposos são pastores que trabalham meses e meses viajando aí e infelizmente as mulheres, o diabo vai lá, usa algum rapaz para cair no ouvido dela e elas acabam cedendo. Nós temos vários relatos disso aí. Então, queridos, não devemos recusar as nossas esposas e também sair por aí viajando e deixando as esposas vulneráveis ou as esposas deixando seus maridos vulneráveis. Devemos fazer tudo com cautela e com sabedoria. E o sábado é um dia onde a gente deve nos abster-se do ato sexual. Isso é claro. E olha o que é que diz aqui no Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos, volume 1, página 290. Família e a guarda do sábado. Ao começar o sábado, devemos vigiar nós mesmos, nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, aproveitando para nosso próprio uso aquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Aqui é claro, o tempo do sábado, as horas do sábado pertencem estritamente ao Senhor. E nós devemos ter cuidado e vigiar nós mesmos e os nossos atos para não roubar o tempo que deve ser dedicado ao Senhor. E quando eu vou ter relações com a minha esposa no sábado, eu estou roubando o tempo que é para ser dedicado ao Senhor, queridos. Ao Senhor. Olha o que aqui diz aqui, Isaías 58, né? Isaías 58, versículo... Olha o que aqui diz aqui, Isaías 58,
Abra comigo aí sua Bíblia, versículo 13 e 14. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteiem com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então o sábado é o dia do Senhor. É um dia dedicado exclusivamente ao Senhor e não ao ato sexual. Nós temos 6 dias, queridos, para poder ter o ato sexual na nossa casa. O sábado é o dia do Senhor e não devemos fazer desse dia o que a gente bem quer, saciar nossa carne. É um dia onde as horas devem ser exclusivamente do Senhor e não nossa, pois Deus nos deu 6 dias para fazer todos os nossos afazeres, mas o 7º dia é o dia do Senhor e não o nosso dia. Então que Deus abençoe você e a sua família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles venham entender que o sábado é um dia para se abster-se do sexo, pois Paulo diz, se você quer se dedicar à santificação e à oração, deve se abster-se do ato sexual por alguns dias, e que não seja prolongado para que o inimigo não vos tente. Então, se para me santificar através da oração eu preciso abster-se do sexo, imagine no dia do Senhor, que é um dia onde eu devo ser abençoado e santificado. Então eu também devo abster-se do sexo. Que Deus abençoe, querido. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Ative o sino de notificações para você continuar acompanhando os nossos estudos. E que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Não caia no papo de alguns pastorezinhos não, que fica dizendo que o sexo é abençoado, o sábado é abençoado, então pode fazer. Não. Por mais que o sexo seja abençoado, seja uma bênção, na realidade, seja uma bênção para o casal que está casado no Senhor, mas o 7º dia é do Senhor e não do casal. O casal tem 6 dias dele e o 7º é do Senhor. Que Deus abençoe você. Compartilhe com mais pessoas, com as pessoas da sua igreja, no grupo da sua igreja, para que eles venham entender que o sábado é exclusivamente do Senhor, separado para o Senhor. E se a gente faz alguma obra nossa para saciar nossa carne, os nossos desejos, nós estamos roubando aquilo que é do Senhor. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.